verdade, eu vou falar como usuária das informações que o IBGE produz. Porque sou jornalista, então eu acho que é um enfoque de cliente quase, né, de quem usa essas informações. Então, eu acho que a gente deve muito ao IBGE, os jornalistas, em vários momentos que a gente colocou assuntos novos na pauta. Eu me lembro que eram novos, né, que se tornaram assuntos recorrentes depois disso. Mas eu me lembro de uma edição, quando eu trabalhei na Veja, e a gente fez um caderno especial da Veja, a Veja de antigamente, viu, gente? Não essa Veja que está aí agora, mas a gente, então, fez uma edição especial da Veja sobre a questão das mulheres, que era um assunto que estava começando a voltar à agenda. E eu me lembro que assim, 90% das pautas que a gente colocou lá se baseavam na PNAD, mostrando o crescimento incrível das famílias chefiadas por mulheres, que foi uma coisa que era óbvio que tinha uma revolução acontecendo, uma revolução no país acontecendo, sendo gestada ali, apesar de ser muitos anos antes desse movimento, dessa irrupção, das pautas feministas, né, que nós estamos assistindo hoje. Mas tudo isso começou a ser gestado lá atrás, quando o IBGE localizou esse fenômeno das famílias chefiadas por mulheres, que era um negócio, uma explosão de famílias chefiadas por mulheres, e aí tinha um monte de gente estudando as consequências disso. Então, o jornalismo é tributário do IBGE e dos produtos do IBGE faz muito tempo, quer dizer, e certamente essas contribuições têm a ver com a própria idade dessa fonte de informações sobre o Brasil. No entanto, eu queria colocar um pouco as dificuldades que eu acho que a gente está tendo hoje, porque as formas hoje nós vivemos uma situação que não preciso dizer para vocês, é essa coisa louca, o primado do opinionismo, o primado da histeria nas redes sociais, o primado dos boatos, o primado das fake news, para usar o termo que todo mundo, a direita e a esquerda, usa, né? Quer dizer, isso é interessante, não é só a direita que usa, mas a esquerda também usa e vice-versa, embora a origem desse termo remonte a essa disputa presidencial nos Estados Unidos, né? Bom, eu acho que nesse momento em que a gente assiste a essa guerrilha, né, selvagem nas redes sociais, com um monte de boatos de um lado e do outro, se enfrentando, e falando sobre um Brasil que, na verdade, a gente não conhece. É só ver a greve dos caminhoneiros agora, né? Quer dizer, para quem duvida ainda disso, quer dizer, a greve dos caminhoneiros começou uma greve que daqui a pouco estava todo mundo falando que era tudo Bolsonaro, daqui a pouco é todo mundo de esquerda, daqui a pouco é todo mundo contra a privatização da Petrobras, no minuto seguinte é todo mundo pedindo intervenção militar e ninguém entende o que é que está acontecendo. Bom, aí você fala assim, mas tem os institutos de pesquisa, né? Tem os institutos de pesquisa, os datafolhas, essas coisas todas e tal, que, no entanto, estão extremamente contaminados pela lógica partidária que tomou conta do Brasil nesses últimos anos. Quer dizer, vou só dar um exemplo, nas últimas pesquisas, a discussão era a seguinte, vai colocar ou não vai colocar o nome do Lula no papelzinho lá que vai ser apresentado para o cara, não, na pesquisa.
no questionário. Vai pôr ou não vai pôr o Lula? Sendo que o Lula não foi impugnado ainda, que ainda vai ter uma... Enfim, mas vários institutos já optaram por tirar liminarmente, como se não existisse, né? Quer dizer, essa componente da disputa política. Enfim, isso eu não vou fazer nenhuma análise sobre isso, mas é só para mostrar para vocês como a própria lógica dos institutos de pesquisa, que supostamente seriam institutos que teriam como objetivo, e foram construídos para isso, para pegar e dar uma certa objetividade ao debate político, ao debate, à escuta da opinião da população e tal. Tudo isso hoje está muito contaminado também por esses vieses políticos e ideológicos de uma sociedade como a brasileira hoje em dia, tremendamente polarizada. Então, eu acho que que nesse momento em que as opiniões são tão definitivas e categóricas, né, os fatos são tamanhamente manipulados, os dados são a tal ponto torcidos para que se prove qualquer tese, eu acho que num momento como esse, um trabalho como o do IBGE é fundamental, quer dizer, para a democracia, para que as pessoas... Porque aqui nós temos uma grande jazida de informações que são cientificamente montadas. Então, eu acho que a responsabilidade da comunicação dos resultados dos trabalhos do IBGE, hoje em dia, é mais importante do que nunca. Em particular, porque hoje a correria em busca de informações é gigantesca, de informações fidedignas, quer dizer, porque é tanto boato que, não sei se vocês já viram, a quantidade de sites que hoje em dia são especializados em detectar o que é boato e o que é realidade. Quer dizer, hoje em dia você tem o site para dizer se é boato ou se não é boato. E daqui a pouco você vai ter o site para dizer se o site, que é do boato ou não. Enfim, a gente vai retrocedendo, né? Bom, então eu acho que num momento como esse é fundamental a presença ativa do IBGE na mídia. Então, eu não acho que deva ser só uma questão de tá lá no site, quem quiser pega. Não dá para ser. Tá lá no site, quem quiser pega. Em primeiro lugar, porque hoje a gente está percebendo, se fosse o nosso problema fosse só os jornalistas, educar os jornalistas para consultar, isso poderia ser feito. Os jornalistas fazem oficina de um monte de coisa. Oficina de como se portar num tiroteio. Vai lá no Exército, o Exército dá as oficinas, como é que você se protege ou minimiza os riscos num tiroteio numa cidade como Rio ou como São Paulo. Você tem cursos que os jornalistas, faz parte da formação dos jornalistas, curso de estatística, curso por exemplo, saúde pública diante de uma epidemia de dengue ou de febre amarela. Enfim, a gente faz mas o problema não é esse. O problema hoje, eu acho que é o mais grave problema, e, ao mesmo tempo, a melhor das coisas que a gente tem hoje, e é paradoxal mesmo, é que não são mais os jornalistas que são os emissores da informação. E isso é o grande desafio. Quer dizer, não adianta você falar assim, eu vou fazer uma oficina e vou explicar para os jornalistas que cobrem cidades, por exemplo, como consultar como é que chama esse intracidades aí que o IBGE fez? Mas o nome oficial do coisa, como é que é? Enfim, não vou discutir com vocês sabem muito mais melhor do que eu. Mas como consultar e que tipo de informação está lá disponível?
Você pode fazer isso, mas isso é absolutamente insuficiente, porque quem está produzindo a informação, em particular, sobre as áreas mais carentes da cidade, não são os jornalistas, mas são as redes sociais. Então, por exemplo, eu acho muito legal isso, porque esse levantamento que o IBGE fez sobre os bolsões de miséria dentro das cidades e tal, que foi agora divulgado no início desse ano, e com uma boa cobertura de mídia, super boa cobertura de mídia e tal. Mas o problema é o seguinte, você vê um editorial do Estadão sobre esse trabalho do IBGE e você não encontra correspondência nenhuma com a vida real dessas pessoas. Este é que é o problema. Então, tudo vira uma questão de estatística, que serve para pôr no editorial, mas não influencia a vida das pessoas que são o foco dessa, por exemplo, dessa descoberta, entre aspas, de que, olha, mais da metade da população de São Paulo, por exemplo, vive em condições sem saneamento básico, sem ruas asfaltadas, lá no tal das moradias subnormais, aglomerados subnormais. Então, por que eu estou falando isso? Porque hoje nós temos uma massa, e é um conceito novo, porque não é um conceito... Quando eu comecei no jornalismo, eu gosto de falar isso porque as pessoas não acreditam nisso, mas quando eu comecei no jornalismo, há 32 anos atrás, foi logo depois da campanha das diretas já. E uma das coisas que a gente... Campanha das diretas já, hein? Olha, foram as grandes mobilizações de massas. Só para vocês terem uma noção, sabe quantas pessoas naquele momento escreviam sobre política em todos os jornais e toda a mídia do Brasil? Quantas? 3.200. Que eram as editorias de política dos jornais. Eram as editorias de política dos jornais espalhados pelo Brasil. 200. Hoje em dia, 200 não é assim nem o que tem de jornalista dentro de um grupo de mídia independente como jornalistas livres. É muito mais, só dentro dos jornalistas livres. Então, agora, você soma com todas as redações de jornais, você soma com todas as redações dos sindicatos, você soma com todas as redações, enfim, tudo o que tem de gente, e tudo que nem se reconhece como jornalista, mas é formador também. E eu gosto de citar isso, porque, para mim, uma das coisas mais importantes, para mim, foi o maior dos insights, para mim, de que essa profissão dos jornalistas tinha mudado completamente, foi quando teve o caso Amarildo, né? Quer dizer, o caso Amarildo é um caso que é chapante. Por quê? Porque é um caso que eu sempre cobri a questão de direitos humanos, periferia, PCC em São Paulo, essas coisas todas. Então, os ataques do PCC eu sempre tive nas periferias e tal. É uma questão que eu achava que eu conhecia muito bem. Quando teve o caso... Só que aí caiu a ficha, quando teve o caso Amarildo, que era o seguinte: a grande imprensa, ela foi se distanciando do foco da sua cobertura. Ela não vai mais até um local para cobrir uma... É o seguinte, você precisa morrer pelo menos 15 numa chacina para sair o repórter com o fotógrafo de Uber, porque nem carro mais as redações têm, isso é a Folha de São Paulo, para sair com Uber, para ir para uma comunidade pobre, para cobrir, vai ter que morrer pelo menos 15, porque se morrer 1, 2, 3, não vale a pena. Você cobre pelo telefone. Foi isso que aconteceu. Então, o que foi acontecer? Essa cobertura, primeiro, as redações foram sendo reduzidas. Então, por exemplo, vocês não têm obrigação nenhuma de saber essa gíria linda do jornalismo, mas uma das palavras mais temidas pelos jornalistas é a palavra passaralho. Porque quando passa o passaralho, significa que 10%, 20% da redação será demitida. Então, as redações... No entanto, o passaralho está passando toda hora. Então, as redações, hoje em dia, são
tremendamente desidratados. A redação da Folha de São Paulo, junto com agora, tinha 3 andares. Antes tinha 4 andares. Depois, quando eu saí de lá, tinha 3 andares. E agora tem 1 andar. E sendo que nesse 1 andar tem um monte de baias, para vocês verem como é bonito o respeito que os patrões têm pelos jornalistas, que eles chamam... vocês também ficam em baias? Então pronto, então somos todos cavalos. Então, baias e tal, e a gente... hoje em dia tem um monte de baia vazia. Então, o que aconteceu com o noticiário da periferia, o noticiário das regiões remotas, da cidade, do país? O que aconteceu com isso? Virou apuração por telefone, ou virou enfim, virou um número, virou estatística, virou só isso. Então, o que aconteceu? Quando teve o caso Amarildo, foi uma coisa... A gente se acostumou a falar, morrem 60 mil pessoas no Brasil por conta de homicídios por ano. Dessas, 80%, isso é dado do DataSUS, 80% são negros e pardos. Desses, tantos por cento são entre 18 e 25 anos. Enfim, dados do DataSUS. Isso a gente é muito bom, apesar de que jornalista não sabe nunca fazer conta. Isso é uma característica também de jornalista, é que não foi bem em exatas. Mas, enfim, mas mesmo assim, como o cara não pode ir até o local, ele fica se contentando com aquela coisa das estatísticas. E aí, quando veio o caso Amarildo, aí foi uma coisa impressionante, porque, de repente, tinha um preto que não era para ter nome, que era pedreiro, que, portanto, menos nome ainda que deveria ter, que morava numa favela no Rio de Janeiro, que menos nome ainda devia ter, e, de repente, estava todo mundo gritando, cadê o Amarildo? E exigindo o Amarildo. Bom, e aí, de repente, por um passe de mágica, esse cara que era suposto que fosse só uma estatística, só um número, porque a melhor forma de você desumanizar uma situação é você exatamente tratar como número, né? Trata como número que fica perfeito. E aí, o que o Amarildo fez? O Amarildo deu nome, deu sobrenome, deu apelido. A gente sabe que o apelido dele era Boi, que ele tinha 5 filhos, que ele morava na Rocinha, que ele era pedreiro, que ele auxiliar de pedreiro. A gente sabe um monte de coisa desse cara. Ou seja, o cara ganhou carne. Aquilo que não era para ter carne, que era para ser um número só, ganhou carne, ganhou história, ganhou história. E ganhou humanidade, né? Então, quem é que operou esse grande milagre de pegar e fazer essa operação de reumanização? Foram os amigos do Amarildo fazendo jornalismo. E aí, cara, acabou com os jornalistas, entendeu? Porque os jornalistas tiveram que, de repente, se render à evidência de que eles estavam completamente por fora. E como é que aconteceu esse porforismo dos jornalistas? Infelizmente, aconteceu com base em uma tragédia, que foi o caso do Tim Lopes. O caso do Tim Lopes foi uma tragédia. Foi uma coisa que não foi só uma tragédia para o Tim Lopes, para a família do Tim Lopes, mas foi uma tragédia para o jornalismo e foi uma tragédia pior ainda para todas as pessoas que moram nas comunidades pobres do Rio. Por quê? Eu estava na Folha de São Paulo quando veio a proibição de que os jornalistas da Folha subissem os morros do Rio. Assim como todos os jornalistas cobrindo televisão, cobrindo jornais, foram proibidos de subir, a menos que tivessem desse lado do fuzil, ou seja, subindo junto com as forças policiais. Isso muda totalmente o enfoque do que você pode fazer, certo? Quer dizer, uma coisa é você entrevistar a população estando do outro lado do fuzil. Outra coisa é você estando atrás do fuzil. Se você está atrás do fuzil, meu amor, você não vai conseguir informação nenhuma real. Essa que é a verdade. Não vai conseguir mesmo. Quem é que vai te dar entrevista? Eu não daria. Se eu fosse moradora de uma comunidade pobre, eu não daria. Então, o que eu estou falando é o seguinte:
o desafio virou espetacularmente maior, porque o jornalismo se tornou muito maior, porque as pessoas se desiludiram com a cobertura dos jornalistas e se desiludiram mesmo. É só você ver. Hoje as redes sociais só tem uma coisa hoje, que é a greve dos caminhoneiros, e dentro das greves dos caminhoneiros, grande destaque para as denúncias dos caminhoneiros contra a manipulação do noticiário pela TV Globo. Vocês viram isso? Eles estão manipulando, eles estão manipulando. Esse sentido não é dos caminhoneiros, era também dos estudantes secundaristas de São Paulo, quando estavam ocupando as escolas, é também da moradia, da luta pela moradia, é também de todos os setores pobres, pretos, periféricos e tal, que não gostam de pegar e falar com a TV Globo, porque acham que o que a TV Globo vai fazer? Vai criminalizar todo mundo ali. Vai falar que todo mundo ali é traficante, vai falar que todo mundo ali é mancomunado com o tráfico, ou todo mundo ali é receptador de carga roubada, ou por aí vai. Que vamos combinar, é meio tratamento padrão. Por que eu estou falando isso? Estou falando o seguinte, que o IBGE precisa chegar nessas pessoas que estão fazendo a narrativa do dia a dia. Eu, por exemplo, além do Amarildo, eu sei o nome do Douglas Rodrigues, que morreu, menino negro, que morreu em São Paulo, porque a polícia parou e mostrou... O policial deu um tiro no garoto, que estava acompanhado do irmãozinho caçula dele, e ele ficou famoso porque ele pegou e falou: por que o senhor atirou em mim? Esse é o Douglas Rodrigues, que é um menino negro da zona norte de São Paulo, periferia. Ou a Cláudia, que foi arrastada. Quem é que fez toda essa... Vocês lembram do vídeo da Cláudia? Quem é que fez o vídeo da Cláudia? Foi a Globo? Não. Quem é que fez o vídeo da Cláudia? Foi uma pessoa que estava ali atrás. Ou seja, as redes sociais transformaram essa coisa de todo mundo poder ser um repórter, bastando que tenha essa loucura aqui na mão, né? Quer dizer, nisso aqui, só nessa maquininha, a gente tem o jornalista, a gente tem o caminhão que vai levando o jornal para a banca de jornal, nós temos tudo, nós temos a impressora, o diagramador, nós temos o fotógrafo, o cinegrafista, nós temos o editor de vídeo, nós temos tudo. Hoje em dia, a gente aprende a editar vídeo, qualquer jornalista livre, por exemplo, hoje, edita os seus próprios vídeos no celular e sobe diretamente para as redes, porque tem emergência, tem que sair já imediatamente. Então, o que eu estou falando é o seguinte, nós temos que, ou seja, não basta mais você chegar no cara, na redação da Folha, porque na redação da Folha você vai chegar, mas o desafio não é você chegar nessa redação da Folha, o desafio é você chegar nos hubs de informação que existem dentro das periferias, das comunidades quilombolas, dos índios, enfim, do Nordeste. Você tem que chegar nesses hubs de informação confiável que existe nesses locais. Não são poucos, isso é que eu acho mais legal, não são poucos. Então, por quê? E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque hoje existe uma grande disputa de credibilidade acontecendo nas redes sociais, nesse exato momento. Nesse exato momento. Eu, quando estava aqui, até passei um boato, porque veio a informação, olha, de que o Noblar acabou de publicar que o Temer vai renunciar hoje à noite. Eu peguei e mostrei para ela, falei, puta, que pariu. Era fake news. Entendeu? Era fake news. Mas nós não publicamos nada sem checar. Mas o que eu estou falando é o seguinte, o desafio é exatamente localizar esses hubs de credibilidade, esses hubs que estão na disputa, fazendo a âncora da verdade. Aí você fala, mas a verdade é muito... O jornalista gosta de falar isso. Eu preciso te avisar que o teu tempo acabou. Não, eu já vou acabando. Só estou jogando um problemão para vocês, porque é um puta problemão mesmo. Não adianta... Então, esse negócio, fazer um embargo. Fazer um embargo. Eu já fiz já respeitei 1 milhão de embargos de coisas da NASA, do IBGE, enfim, de um monte... Não sei se vocês repararam, tem diminuído cada vez mais essa política de embargos, exatamente porque não tem mais como manter segredo de nada. Essa que é a verdade.
Quando você pensa que você olha, tá tudo sob controle, pum, o negócio vaza aqui. Então, tem que pensar nisso. E vaza mesmo. E vaza mesmo. Então, eu acho, eu estou só colocando algumas provocações aqui, porque eu acho que fazer uma política de comunicação... Primeiro, resumindo, eu acho que o IBGE tem uma responsabilidade gigantesca nesse momento em que o Brasil está assolado por fake news. São vocês que podem ajudar o Brasil a se reconhecer, a se olhar de maneira um pouquinho melhor no espelho. E um espelho que não é tão distorcido quanto o que a gente vê. Agora, são vocês que também têm que proativamente procurar esses hubs confiáveis de informação que tem nas redes e ajudar. Não adianta mais a gente pegar, porque se você pegar e for numa comunicação, por exemplo, aqui no Rio tem o Observatório de Favelas, sério pra caramba, muito bom, falando sobre, toda vez que a gente tem que saber alguma coisa que acontece dentro de uma comunidade pobre do Rio, a gente vai para o Observatório de Favelas. Por quê? Porque são caras que têm um puta compromisso com a verdade. Eu, por exemplo, não pensaria em divulgar qualquer coisa que diga respeito a periferias ou a populações pobres que não passasse no Rio de Janeiro por uma conversa com o pessoal do Observatório de Favelas. Isso é mas tem inúmeros hubs confiáveis, localizados. E mais do que isso, esqueci de falar, e é tão importante quanto, só para arrematar, mais uma dose de complexidade, que é o seguinte: a política está no território. E vocês falam do território. Isso é que eu acho que é tão importante. Por isso que o IBGE é tão importante nisso. Porque vocês estão no território. E hoje, se você for pegar e discutir com a periferia, toda a discussão da periferia é a discussão do território. Só se fala nisso. É território e identidade. Território e identidade. Identidade periférica e as várias identidades novas que estão surgindo, baseadas em gênero e baseadas em etnia e raça. Então, vocês têm exatamente esses joysticks aí para fazer esse drone subir, entendeu? São vocês. Então, eu acho que o grande desafio que está colocado para a comunicação do IBGE é exatamente essa coisa, que são os desafios da comunicação atual, que não é mais essa das 200 pessoas que falam de política, mas é das milhões de pessoas que falam de política. Aí você fala assim, né, mas tem muita besteira nas redes. E não tem besteira no Jornal Nacional, sabe? Vamos ser realistas também, quer dizer, vamos olhar um pouquinho, de maneira um pouquinho mais realistas, para falência e para a degradação que está acontecendo na mídia tradicional. Porque ela não é mais a mídia tradicional que fazia a revista Realidade, que bonito, que ia lá para o interior. Não vai, é por telefone, entendeu? Então, eu acho que o desafio, hoje em dia, eu vejo a grande chance do jornalismo é exatamente se ele conseguir fazer jornalismo colaborativo com base nesses conceitos novos de territorialidade, pertencimento a essas novas identidades, e isso tudo vocês têm para oferecer para um monte de gente. Bom, infelizmente eu tenho que concluir, é mais uma provocação, mas eu agradeço imensamente a possibilidade de ter vindo aqui, falado com vocês, assistir uma outra palestra ali, que aprendi um monte de coisas. Enfim, estamos juntos e quem quiser entrar em contato com jornalistas livres, até para conversar e tal, e discutir mais essas coisas, nós estamos à disposição em todas as redes sociais.